O artigo 237 do Código Penal trata aqui do conhecimento prévio de impedimento. Que impedimento que esse aqui? Aquele impedimento do artigo 1521, né, das pessoas que não podem se casar, os ascendentes com descendentes, seja parentesco natural ou civil, os afins em linha reta. Quando ele fala, só um parênteses, quando ele fala em parentesco natural ou civil, natural são aqueles biológicos, né? Civil em razão de adoção, né? O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até terceiro grau, inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado do homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então aqui a gente está falando do 1521. Então ele diz lá, ó, contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. O 1521 causa nulidade absoluta, o 1557 é nulidade relativa. Por isso que aqui a gente fala do 1521. Esse impedimento é do artigo 1521 do Código Civil. Ele vem com o verbo, né, o núcleo, né, do tipo contrair, né, convolar, ajustar, formalizar, né. Alguns falam até contratar, né, mas nada mais é do que casar, né? Contrair casamento é casar, né? Conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta, né? Detenção de 3 meses a 1 ano. É uma ação, uma infração de menor potencial ofensivo, né? Não há fraude aqui nesse crime, como há no anterior, né? No 236 exige a fraude, aqui não exige a fraude, basta não declarar um impedimento e a gente tem o crime. Neste caso, ação penal pública incondicionada e é possível que ambos os cônjuges respondam pelo crime. Se ambos souberem do impedimento e não declararam, eles podem ser coautores, né? Não há nada contra, né, essa possibilidade aí, tá bom? O artigo 238, a gente tem uns tipos engraçados aqui. Engraçados não, interessantes, né? Simulação de autoridade para a celebração de casamento. Atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. Bom, atribuir-se, né? Imputar a si próprio, né? Falsamente, né? Aquilo que não está de acordo com a realidade, aquilo que não é verdadeiro, né? Há autores que entendem que esse crime devia estar lá nos crimes contra a administração pública e não aqui, contra a família. Né? Quando a gente fala aqui, o que é simulação? Né? A gente tem um engano, a gente tem a fraude aí. Né? Eu estou me fazendo passar por alguém. A gente podia até pensar, bom, mas isso aí não seria crime de usurpação de função pública? Em tese seria também, né? Só que a gente tem que aplicar aqui o princípio da especialidade. A gente não pode nem cumular os dois e nem deixar para usurpação de função pública, né? O crime realmente será o da simulação de autoridade para a celebração de casamento. A Constituição Federal, ela fala que o casamento deve ser feito por juiz de paz e acaba exigindo lá uma série de programas que o Estado de forma geral, né, deve promover para que existam juízes de paz que façam os casamentos, né? A gente tem, né, o juiz de paz, você vai num casamento lá, não é o cartorário que faz o casamento, quem faz a celebração do casamento é um juiz de paz, um juiz ou uma juíza de paz, né? Não importa, mas nunca é o cartorário, é uma pessoa em que o juiz nomeou para essa função. Então a gente tem ele que é a autoridade competente para tanto. É o juiz de paz quem pode celebrar o casamento. Aqui aqui se criminaliza o indivíduo que se passa por juiz de paz, né? Eu sou autoridade para celebrar o casamento, né? É claro que nesse caso a gente sempre vai ter aquela figura, a participação pelo menos, né, do cartorário. Porque o cartorário sabe quem é o juiz de paz que vai realizar o casamento, quem é a pessoa nomeada pelo juiz para a realização do casamento. Então, dificilmente ele vai responder por esse crime sozinho. Tá? Qual é o objetivo dele? Vai lá, né,
fazer com que aquele documento não seja aquele casamento não seja válido, porque esse casamento não é válido, né? É um casamento inexistente, né? A autoridade não é competente, ele não poderia casar ninguém. Se casou, né? Não tem validade alguma. E vejo que ele é um crime também subsidiário, porque a pena vem lá dizendo o seguinte: detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Que crime mais grave a gente poderia pensar aqui, por exemplo? Um estelionato. O objetivo do agente foi praticar um estelionato, né? Tomar uma grana daquele povo lá, né? E ir embora e tudo bem. Então a gente teria, aí responderia pela simulação? Não, responderia pelo estelionato em razão do princípio da subsidiariedade aí, né, do crime, né? Se há um crime mais grave, ele não se aplica. E o artigo 239, para a gente terminar esse capítulo que fala dos crimes contra a família, vem lá: simular casamento mediante engano de outra pessoa. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Também tem o aspecto da subsidiariedade, né? Detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Simular é fingir, né? Como no outro simulou, sendo autoridade de casamento, né? E na verdade ele não é. Esse crime exige a fraude, né? Assim como no outro lá, né? Se ele simulou a autoridade, né? A autoridade para celebração falsamente, a gente tem a fraude também, né? A fraude é indispensável nesse tipo aqui. E o engraçado aqui é que o sujeito ativo não é apenas o outro contraente. O sujeito ativo podem ser os pais, os tutores, os curadores, aquela pessoa que foi enganada em razão disso também. A gente pode ter até o concurso dos dois, do casal, né, vamos dizer assim, né, nessa fraude, né, nessa simulação de casamento. Bom, e a gente pode ter o artigo 239 como o artigo 238 também. Né? Para eu simular o casamento, eu contratei uma pessoa que não é juiz de paz, para que ela venha lá e faça o teatro lá, né, para comprovar o casamento. O crime é subsidiário também, quando ele diz lá que se o fato não constitui crime mais grave. O exemplo mais comum que a gente tem nesse caso de subsidiariedade é a violação sexual mediante fraude. Imagina o sujeito que simula um casamento porque a pessoa com quem ele vai casar disse que somente manterá conjunção carnal, relações sexuais com ele, caso ocorra o casamento. Porque ela tem que casar virgem, porque ela não concorda com sexo antes do casamento, tal. E aí o sujeito, para poder manter relações sexuais com ela, ele frauda o casamento, ele simula um casamento. Na simulação é você fazer com que tenha uma aparência quando na verdade não é. Ele tem a aparência de um casamento quando na verdade ele não é o casamento, né? Isso é uma simulação. Então, se o objetivo dele for a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a gente vai estar lá no artigo 215, se não me engano, deixa eu confirmar, 215, violação sexual mediante fraude, né? E a pena, né, se a gente pegar lá do 215, reclusão de 2 a 6 anos, né? É uma pena, vamos dizer assim, né, razoável, né? É um crime de médio, esse médio, né, acho que até de alto potencial ofensivo, né? Porque o máximo, né, vai lá em cima, né? Então é possível que a gente tenha esse crime. Se o objetivo dele for faturar, né, com esse casamento, ele vai ganhar uma bolada com esse casamento aí, vamos imaginar um dote em razão disso, né? Então, e ele simulou, aí a gente pode ter o crime de estelionato. Ok? Um grande abraço aí para vocês, hein?